Já o concurso formal de crimes, nós vamos ter a seguinte característica: uma ação que gera 2 ou mais resultados. Então, o Joãozinho fez uma ação que gerou 2 ou mais crimes, 2 ou mais resultados criminais. É isso que difere principalmente do concurso material. Concurso material, uma ou mais ações que geram 2 ou mais resultados. Concurso formal, uma ação que geram 2 ou mais resultados. No concurso formal que está previsto lá no artigo 70 do Código Penal, o que ele nos coloca? Ele diz que o juiz, diante de um concurso formal, diante de uma ação que geraram 2 ou mais crimes, o juiz ele deve aumentar a pena de um deles em 1/6 à metade. Ou seja, o Joãozinho praticou uma conduta que gerou 2 ou mais resultados criminais. Eu vou pegar um dos crimes, fazer o cálculo de pena e no final do cálculo de pena, lá na terceira fase, lá na majorante de pena, eu vou aplicar esse aumento. O aumento de 1/6 à metade pelo segundo crime. Então aqui percebam que o concurso formal, o artigo 70 do Código Penal, nada mais é do que uma majorante da parte geral. Ou seja, o juiz ele manda majorar, ele manda aumentar, ou melhor, o código manda majorar, manda o juiz aumentar a pena de 1/6 à metade pelo segundo crime. Então eu pego um dos crimes, faço o cálculo de pena e depois, lá no finalzinho, na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz ele deve aplicar 1/6 ou metade de aumento em razão ao segundo crime, ao demais crime praticado. Aqui é interessante nós analisarmos a questão dos crimes homogêneos ou heterogêneos. Então vamos supor que o Joãozinho fez uma conduta que gerou 2 crimes iguais, o juiz vai pegar um desses crimes, fazer o cálculo de pena e aplicar o aumento de 1/6 à metade pelo segundo crime. Ok. Agora, se o Joãozinho praticou um crime que gerou 2 crimes diferentes, como é que o juiz deve proceder? O juiz deve pegar o crime mais gravoso, o crime que tiver a pena maior, fazer o cálculo de pena e depois acrescentar de 1/6 à metade pelo outro crime um pouco menos gravoso. Ou seja, aplica-se uma pena aumentada de 1/6 à metade, certo? Artigo 70 do Código Penal. No entanto, dentro do concurso formal, nós vamos encontrar algumas derivações. Derivações no sentido que nós vamos ter uma ação e vários resultados, mas que não vai ser aplicado o concurso formal como a gente conhece. Porque aqui nós vamos encontrar os outros 2 tipos de concurso de crimes, o material benéfico e o informal impróprio. O material benéfico, como ele acontece? O que acontece no material benéfico? Então, vamos sempre ligar um nome porque o nome nos ajuda a nos lembrarmos o que ele significa. Ele é um material bonzinho. Ou seja, quando nós temos uma ação que gera 2 resultados, que via de regra nós teríamos o concurso formal, e nós fizemos esse aumento de pena do concurso formal e percebemos que nesses crimes heterogêneos, crimes diferentes, o aumento de pena dá maior do que a soma dos 2 crimes. Ou seja, aconteceu uma ação, dessa ação gerou 2 resultados, 2 crimes diferentes. Eu peguei o crime mais grave, fiz o cálculo de pena e no finalzinho apliquei a soma de 1/6 à metade. E o resultado disso eu percebo que dá maior do que se eu tivesse somado a pena dos 2 crimes. Nesse caso, por não beneficiar, eu devo aplicar então o material benéfico, ou seja, eu devo pegar essa ação que gerou 2 resultados e somar as penas. Então ele é material porque eu devo somar, só que é um material bonzinho, é um material que a soma dá inferior à quantidade do aumento do concurso formal. Depois nós vamos ver alguns exemplos. A outra derivação do formal é o formal impróprio, ou seja, é o formal, mas não é propriamente dito aquele formal que nós já vimos, ele é impróprio. Então, o que seria esse concurso formal impróprio? É quando nós temos uma ação dolosa, e aí vem a característica, uma ação dolosa que gerou 2 ou mais resultados. Ou seja, o formal impróprio ele surgiu na segunda parte do artigo 70 para evitar injustiças. A gente viu que o formal beneficia, aplica-se uma pena para 2 crimes, né? Uma pena mais o aumento de pena quando nós temos uma ação e 2 resultados. Então ele serve para beneficiar. No entanto, se o sujeito ele praticou uma ação dolosa que queria gerar 2 resultados dolosos, é muito injusto nós aplicarmos uma pena aumentada de 1/6 à metade. Então nós temos aí uma palavrinha mágica que é dolo. Se nós temos uma ação dolosa que gera 2 ou mais resultados, aqui nesse caso eu não devo aplicar o aumento, eu devo aplicar a soma, porque a pena vai dar bem maior. Vamos supor um exemplo, o Joãozinho
Ele queria matar a Joana e a Maria, certo? Só que tá com preguiça, ele não queria dar 2 tiros. Então ele enfileirou a Joana e a Maria e deu um tiro só. Uma ação que gerou a morte das duas, 2 resultados. Seria muito injusto aplicar um homicídio e aumentado a pena de 1/6 ou de metade. Seria muito injusto, porque a intenção dele era dolosa. Nesse caso, o que vai ser feito? O cálculo de cada um dos homicídios e serão somadas as penas, muito embora tenha sido uma única ação. E por fim, nós vamos ver o crime continuado. O crime continuado é interessante nós relembrarmos um pouquinho do semestre passado que nós falamos a respeito dele também. O crime continuado nós temos da seguinte forma: 2 ou mais ações que geram 2 ou mais resultados. Opa, peraí, isso não é concurso material? Não, porque no crime continuado, essas 2 ou mais ações que geraram 2 ou mais resultados, entende-se que a primeira ação é feita e as demais ações são continuações da primeira. Ou seja, ele faz uma ação e todas as demais entende-se ser continuação da primeira. E por ser continuação da primeira, o que deve fazer? Aplicar uma pena aumentada agora, nesse caso, de 1/6 a 2/3. O crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal, então a continuidade delitiva. Mas como é que eu vou entender, como é que eu vou compreender se as ações que ele fez subsequente do primeiro crime, ou seja, da primeira ação, se as demais são continuidade delitivas ou não? Porque tem que estar presente as condições. Então, se nós estamos diante de várias ações que geram vários resultados, nós temos que nos perguntar, tá, em que condições isso aconteceu? Vamos lá, para ser continuidade delitiva tem que ter a mesma condição de espécie, ou seja, tem que ter praticado o mesmo crime. Então os crimes têm que ser homogêneos, não pode ser heterogêneo, senão é concurso material. Ah não, ele cometeu furto. Ok, primeiro requisito, checklist, eles são cumulativos, tem que ter todos. Checklist, ok. Qual é a segunda condição? Mesmo modo de execução, ou seja, o mesmo modus operandi. Ele praticou o crime da mesma forma? Sim, ele praticou da mesma forma. Então, nós temos checklist. Não, ele praticou diferente. Um ele utilizou isso, o outro ele utilizou aquilo. É totalmente diferente como ele praticou as condutas delitivas. Bom, então já não é mais concurso crime continuado, sim concurso material. Mas no nosso caso, nosso exemplo, sim, foi o mesmo modo de execução. Então, como eu dava um exemplo para vocês, eu queria um estojo novo, um penal novo, e para isso eu pratiquei vários furtos dentro da sala de aula. Então, o que acontecia? Toda semana, quando vocês iam para o intervalo, eu subtraía um pertence de vocês, uma caneta, um lápis, etc, certo? Toda semana durante um bom tempo, até conseguir, a minha intenção era conseguir um estojo novo. Então, vamos lá. É um crime da mesma espécie? Sim, todos são furtos. Tem o mesmo modo de execução? Sim. Eu esperei vocês saírem no intervalo, eu ia lá e subtraía coisa ali a móvel. Tem a mesma, terceira condição, mesma condição de local? Então precisa ser na mesma região, precisa ser na mesma condição de local. Entende-se condição de local? Isso aí o STF vem a normatizar. Eu vou também colocar para vocês na Mediateca um artigo sobre o concurso de crimes para que vocês entendam melhor. A mesma condição de local pode ser na mesma cidade, no mesmo bairro, ou até mesmo está se entendendo e se aceitando a mesma região, ou seja, cidades vizinhas, a região metropolitana de Florianópolis. No nosso caso, era no mesmo local? Sim, era na sala de aula, na Unisul, na Trajano, lá no centro de Florianópolis. Ok. E última, e quarta ali, a quarta condição que precisamos, mesma condição de tempo, ou seja, é uma continuidade delitiva. Condição de tempo também está sendo aceito pelos tribunais intervalos, mas que não possam vir a ser superior a 30 dias, ou seja, eu tenho que ter intervalos entre uma ação ou outra, mas esses intervalos não podem ultrapassar 30 dias. Nosso caso, nossa ideia era semanalmente, toda semana eu subtraía um pertence, ou seja, tenho essa condição. Nesse caso, nesse exemplo, em função de eu estar presente em todas as condições da continuidade delitiva, eu vou receber a pena de um furto e vou ser agravado essa pena, né? Ou seja, vai ser aumentada essa pena, na verdade, vai ser majorada essa pena aí de 1/6 a 2/3, certo? Então, eu aplico um crime e aumento essa pena de 1/3
de 1/6 a 2/3. Então a gente percebe que o crime continuado também é uma majorante de pena, também é uma circunstância de aumento de pena, porque lá no artigo 71 ele manda eu aumentar a pena, certo? Então o juiz deve fazer isso lá na terceira fase da dosimetria da pena. E aí nós temos o crime continuado.